Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Química. Eu sou a professora Cleijane e na aula de hoje nós vamos falar sobre equilíbrio químico. Então, vamos lá, ó. Módulo 7, capítulo 19, né? E aí, nesse primeiro módulo, nesse primeiro capítulo do módulo 7, nós iremos falar sobre as noções de equilíbrio químico e suas constantes, tá? Então, vamos lá, ó, meninos, quando a gente fala de equilíbrio químico, nós estamos falando de uma situação em que as proporções entre os reagentes e produtos de uma reação química se mantêm constante ao longo do tempo. Observe aqui essa reação, ó, essa reação genérica. Nós temos o reagente A mais B formando, ó, setinha, formando C mais D. Ao mesmo tempo que esses produtos que foram formados, eles podem se converter novamente no reagente A e B. Observe que nós temos duas setas, certo? E essas setas aqui, ó, onde eu tenho saindo dos reagentes para os produtos, dos produtos para o reagente, indica aqui a presença de uma reação reversível, um equilíbrio químico, certo? Então, vamos lá. Para a gente falar de equilíbrio químico, vamos entender aqui o equilíbrio dinâmico, certo? Quando a gente fala de equilíbrio, ó, essa palavra equilíbrio está muito presente no nosso dia a dia, né? É necessário ter um equilíbrio, equilíbrio emocional, equilíbrio ao fazer um exercício, né? Então, essa palavra está muito presente no nosso dia a dia. E aí, vamos entender aqui o conceito de equilíbrio dinâmico. Ó, equilíbrio são dois processos opostos que ocorrem com velocidades iguais, em movimento constante. Observe aqui essa moça que está fazendo uma atividade física nessa esteira. Meninos, o que ocorrerá se a gente for lá e aumentar a velocidade da esteira? O que é que vai acontecer? Se eu aumento a velocidade da esteira, o que é que acontece? Evidentemente, a atleta, ela irá se sentir deslocada para trás, certo? Pois a sua velocidade será menor que a da esteira. Então, dessa forma, a gente pode dizer que a velocidade dela, da esteira, vai ser maior do que a velocidade da atleta. O que é que ela vai fazer? Ela vai aumentar o passo, certo? Então, a atleta, ela terá que aumentar a sua velocidade para igualar-se novamente à velocidade da esteira, certo? Teremos outro, e desse modo aí, nós vamos ter um outro equilíbrio dinâmico em outra posição da esteira. Então, observe, uma vez que o equilíbrio, né, nesse caso aí, é modificado, uma vez que o sistema ele é modificado, o sistema ele vai buscar um novo equilíbrio químico, ok? Então, quando a gente fala de equilíbrio dinâmico, nós estamos falando de uma situação aí em movimento, certo? Tá? Então, observe. Equilíbrio químico. O equilíbrio químico é conhecido como um processo reversível. Quando a gente fala de processo reversível, eu estou falando de uma situação em que eu tenho uma determinada coisa se transformando e essa transformação, o resultado dessa transformação pode se regenerar, certo? E aí, ó, observe aqui esse exemplo. Nós temos aqui, em um sistema fechado, observe que nós temos uma substância aqui no estado líquido, sendo formada aqui, ó, e essa substância ela passa para o estado gasoso, ok? Então, observe, no sistema fechado, como o sistema está fechado, aqui, ó, as partículas, a água, ela começa a evaporar, só que como não tem, o sistema tá fechado nesse caso, elas acabam fazendo o quê? Acaba ocorrendo choque
entre essas moléculas no estado gasoso, e aí elas tendem a voltar para o estado líquido. E esse processo, meninos, ó, ele ocorre simultaneamente. Então, eu tenho aqui, ó, a água, ela evapora, né? Então, ela passa aqui para o estado vapor, e depois essas partículas, esse vapor, elas entram em colisão, voltando para o estado quê? Líquido. Desse modo, a gente pode dizer que temos aí um equilíbrio dinâmico, um equilíbrio químico, onde eu tenho onde eu tenho reagentes transformando-se em produtos e produtos transformando-se em reagente. Isso acontece de forma o quê? Constante e de forma simultânea, certo? Então, aqui, ó, essas setinhas aqui significa dizer que eu tenho uma substância reagente transformando-se em produto, à medida que esse produto, ela pode transformar-se de novo o quê? Em reagente. Então, a reação, ela fica ocorrendo aqui simultaneamente. Desse modo, a gente pode concluir o seguinte, que a velocidade, ó, da reação direta é igual à velocidade da reação inversa, certo? Onde a reação direta, ela sai, sai dos reagentes para os produtos, né? E a reação inversa, ela sai dos produtos para quem? Para os reagentes. Então, observar sempre essa setinha, ok? Então, vamos lá, ó. Meninos, para ocorrer um equilíbrio químico é necessário de algumas condições, como, por exemplo, a temperatura ela deve ser constante, ok? Para que ocorra também o equilíbrio químico, a reação ela precisa ser reversível e o sistema ele não tem trocas com o ambiente, ou seja, o sistema tem que ser fechado, tem que estar fechado. Então, desse modo, ó, a reação reversível, quando atinge uma substância, quando ela atinge o ponto de equilíbrio, as reações reversíveis, elas pode se observar algumas propriedades, como, por exemplo, ó, a gente observa que em um equilíbrio químico para uma reação reversível, a velocidade direta é igual à velocidade o quê? Inversa. A gente vai observar também que a concentração nos produtos e nos reagentes são constantes. Observe, eu estou falando que são constantes, não são iguais, né? Nesse caso, são constantes. Então, a mesma a concentração que eu tenho nos produtos e nos reagentes, elas se mantém constante quando atingido o quê? O equilíbrio químico. Uma vez que a reação ela seja reversível, ok? Então, um outro fator que a gente pode observar é que os equilíbrios químicos podem ocorrer entre substâncias nos diversos estados físicos, ou seja, sólido, líquido e gasoso. As propriedades macroscópicas, como massa, cor, densidade, ela não se altera e o equilíbrio ele se mantém estável, enquanto o sistema em reação, ele tiver o quê? Isolado. Professora, e se esse sistema for perturbado? Aí vai acontecer o quê? Ele vai buscar um novo equilíbrio químico, ok? Então, enquanto o sistema ele se mantém isolado, o equilíbrio químico ele se mantém estável. Se o sistema receber algum tipo de perturbação, essa reação ela tende a buscar um novo quê? Equilíbrio químico, ok? Então, vamos observar aqui a representação gráfica do equilíbrio químico. Quando uma reação química atinge o equilíbrio? Essa é a pergunta. Veja, meninos. A gente viu que uma reação química ela atinge o equilíbrio quando a velocidade direta é igual à velocidade o quê? Inversa. Isso significa dizer que quando as velocidades de consumo dos reagentes e o aparecimento dos produtos são iguais, né? Ou seja, o que eu acabei de falar, a velocidade direta é igual à velocidade inversa. Então, observe aqui, nós temos essas reações, ó. Eu tenho uma reação A mais B, ó, a setinha, transformando-se
em C mais D. Nesse caso aqui, nós dizemos que a reação direta, certo? Aqui nós temos ó, A mais B, e observe a seta. A seta ela está vindo em qual sentido? Dos produtos. Então, eu estou dizendo assim, ó, que C mais D está transformando-se em A mais B. Observe que, nesse caso, a reação ela é inversa. Por quê? Porque ela sai dos produtos para quem? Para os reagentes. Quando nós temos uma reação que é representada, ó, por essas duas setinhas, uma indo, outra voltando, a gente diz que trata-se de uma reação reversível. Eu estou dizendo que esses reagentes pode formar esses produtos, mas esse produto aqui, ó, pode de novo voltar e regenerar quem? Esses reagentes, ok? Desse modo, um gráfico aqui, ó, a gente pode representar um gráfico de velocidade versus o tempo, dessa seguinte maneira, observe. Nós temos aqui reagentes, professora, porque o reagente está lá em cima, porque o reagente é aquela substância que vai ser o que? Consumida. Então, ela apresenta uma velocidade máxima. Ó, concentração máxima aqui, né? Ou velocidade máxima. Desse modo, os produtos estão lá em zero, o produto não foi formado ainda. À medida que a reação ela começa a acontecer, observe, ó, os reagentes são consumidos, e os produtos vão sendo formados até que eles atinjam um equilíbrio químico. Quando eles atingem o equilíbrio, observe que nós temos aí uma constante, né? Eu tenho reação direta, ou velocidade direta, é igual a velocidade inversa, certo? Quando nós falamos de gráfico no equilíbrio da concentração e tempo, a gente tem que observar o seguinte. Veja, nas reações reversíveis, meninas, as concentrações dos reagentes e dos produtos se estabilizam atingindo o ponto de equilíbrio, ok? Isso aí a gente já falei aqui várias vezes durante esse momento. Uma vez em equilíbrio, a reação ela tende a permanecer assim, desde que não haja o quê? Uma perturbação no sistema por fatores externos. Se houver uma perturbação, o que é que acontece? O sistema ele vai buscar um novo equilíbrio, ok? E é importante também a gente lembrar que as concentrações médias dos reagentes e dos produtos no equilíbrio são constantes, porém, nem sempre são que iguais. Observe aqui os gráficos, ó. Na primeira situação, nós temos aqui a situação 1 de equilíbrio. Observe o que é que acontece nessa primeira situação. Nós temos aqui a concentração dos reagentes. Tá aqui, a gente observa que é concentração dos reagentes, concentração dos produtos. Concentração dos reagentes é máxima, produto zero. Por quê? Porque o produto ainda não foi formado. À medida que a reação ela começa a ocorrer, observe que os produtos eles começam a ser formados. Então, quando é atingido o equilíbrio, vou colocar aqui, quando o equilíbrio é atingido, quando o equilíbrio é atingido em um determinado tempo, o que é que acontece? Observe o seguinte, que a concentração dos reagentes, ela é menor que a concentração dos produtos. Deixa eu colocar aqui um valor só para a gente observar melhor. Observe o seguinte, que quando é atingido o equilíbrio, quem é que tem uma maior concentração? Os produtos, está em 20, e os reagentes no equilíbrio, está em quanto? Está em 10, certo? Então, observe, atingiu o equilíbrio, houve o quê? Uma constante. Constante. A e B. Porém, nem sempre são iguais. Como vocês podem observar, as concentrações nem sempre são iguais, certo? Na segunda situação, observe que eu tenho reagente, produto sendo formado. Quando atinge o equilíbrio, observe aqui, atingiu o equilíbrio, vou colocar aqui um pontozinho, só para que vocês possam visualizar. Vou colocar aqui 20, certo?
Ó, atingir o equilíbrio, observe que a concentração do reagente, é porque minha setinha ficou tortinha, né? Mas observe o seguinte, que nesse gráfico aqui, quando o equilíbrio é atingido, a concentração dos reagentes e do produto, ela se mantém o quê? Constante, apresentou a mesma concentração. Tá vendo? Agora, na situação 3, observe o seguinte, que quando é atingido o equilíbrio, vou colocar aqui, ó, isso aqui, equilíbrio, certo? Observe que agora eu tenho o quê? Observe que agora a concentração dos reagentes, quando é atingido o equilíbrio químico, é maior do que a concentração dos produtos. Consegue visualizar? Então, lembrem disso, ó. As concentrações médias dos reagentes e dos produtos no equilíbrio são constantes, porém, elas nem sempre são o quê? Iguais. Eu posso ter o reagente, ele pode ter uma concentração maior ou menor ou igual em relação aos produtos, ok? Então, vamos lá. Por hoje, né, vamos encerrar essa nossa aula. Por hoje é só. Na nossa próxima aula, nós iremos falar sobre a constante a constante KC e KP. Então, faça uma atividade aí da página 19 e 20. E aí, qualquer dúvida, a gente conversa no plantão, tá certo? Um grande abraço e até mais.